O LinkedIn é uma rede que ajuda tanto quem quer mudar de trabalho, encontrar um emprego novo, quanto empresas que querem contratar. Mas ainda tem muita gente que não aprendeu a usar bem o LinkedIn. Quem conversa com a gente sobre esse assunto é a mentora e estrategista de LinkedIn, Esther Pimenta. Tudo bem, Esther? Tudo bem, Elaine? Boa tarde aí a todo mundo. Boa Prazer estar tarde. aqui. Prazer é nosso. Bom, Esther, é importante dizer assim que hoje tem muita empresa que já está recrutando pelo LinkedIn, né? Tem até um jeitinho de você colocar seu currículo ali. Exatamente. O LinkedIn hoje é uma ferramenta muito utilizada pelas empresas, exatamente para encontrar esses profissionais que elas buscam, né, para esse quadro aí delas, como também muitas vezes elas acessam o currículo daquele candidato e também conseguem verificar, né, algumas informações, irem lá nesse perfil do LinkedIn que é mais vivo do que o currículo, para poder verificar, né, as referências, essa trajetória, se está fazendo sentido e principalmente se está atualizado tanto quanto o currículo. Aliás, isso é super importante. A gente acaba esquecendo, deixando o LinkedIn meio de lado, não postando muita coisa, e isso acaba perdendo ponto, né? Exatamente, eu acho que o LinkedIn ele mostra o seu momento atual, né, o seu presente e futuro. E o currículo é um pouco o seu retrato, um pouco do passado. Então eles se complementam muito. O LinkedIn ele veio para agregar realmente ao currículo. E assim, o que é legal a gente estar postando no LinkedIn? Porque é diferente de um Instagram, né, de um Facebook. O que é legal, o que atrai as empresas? Exatamente. Eu acho que a maior oportunidade que as pessoas têm, né, quando utilizam o LinkedIn, é trazer conteúdos que trazem, né, tanto o dia a dia, a realidade daquele profissional, por exemplo, projetos que você participou na empresa, resultados que você obteve, né, conseguiu vender X% mais ou aumentou alguma métrica interessante da empresa. E ali, além de ser positivo para aquele candidato, para aquela pessoa que está ali no LinkedIn, é positivo para a empresa também, né? Porque mostra ela como alguém que oferece oportunidades de crescimento, de desenvolvimento e também os resultados, né? Então eu falo que é positivo para os dois, tanto para o candidato quanto para a empresa. Eu tenho visto muita gente fazer postagens com aquilo, sobre aquilo que pensa. Isso é bom ou isso não é muito bom no LinkedIn? Eu falo que tem uma linha tênue, né, entre o que é positivo e o que pode gerar algum, né, algum comentário, alguma repercussão negativa. Eu gosto muito da pessoa se posicionar, eu acho que é muito interessante a gente se posicionar em relação a alguma temática que está acontecendo naquele momento, que seja interessante ou tenha relação realmente com a sua área, mas principalmente entender que ali não é um local, às vezes, para a gente tratar de assuntos mais pessoais e opiniões tão pessoais, né? É importante lembrar que ali é a sua imagem profissional. Então, uma empresa, né, ela não vai te escolher porque você tem posicionamento X, Y ou Z em relação à religião, política e futebol, por exemplo, né? Ela quer entender o que você entrega, né, para ela de resultados. Então, é importante entender aí, ver também não só o que você publica, mas também o que você comenta e interage na rede, né, com os conteúdos de outras pessoas. E qual que é a relevância de postagem de fotos, vídeos? Isso é importante também, como em outras redes? O LinkedIn ele está mudando muito, né? Ele está se atualizando e entendendo que recursos como vídeo e imagem são interessantes e podem sim ser utilizados. Claro que, né, a gente tem que ter aquele filtro realmente de entender o que é positivo expor ali, mas eu entendo hoje como a gente está no mundo com muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, muitas atividades e existe uma disputa pela nossa atenção. Se a gente quer chamar atenção para um conteúdo, às vezes é interessante sim usar uma imagem, uma ilustração ou um próprio link que você vai, por exemplo, colocar de algum conteúdo ou matéria que tenha uma imagem que atraia realmente a atenção para aquele post e ele não fique perdido naquele mar de conteúdo que a gente vê que existe na rede. Em algumas empresas, quando estão com vagas abertas, por exemplo, a pessoa preenche um cadastro principal, mas eles pedem para anexar o currículo, né? É Uhum. legal que a gente tenha um currículo único ou que a gente tenha pequenas adaptações para aquela empresa específica?
Uma das coisas mais interessantes e que nem todo mundo conhece do LinkedIn é que você pode baixar o seu perfil do LinkedIn e ele ser utilizado como seu currículo. Isso evita, por exemplo, que você tenha diversos arquivos, né? Muitos arquivos diferentes que às vezes dão uma confundida na sua própria mente. Eu falo que muitas vezes a pessoa acaba enviando o currículo que não era direcionado àquela vaga. Então, como currículo genérico, eu sempre recomendo usar o LinkedIn, mas também é interessante ter esses currículos, né, mais direcionados à vaga que você queira falar, principalmente com um início de informação, né, colocando o seu direcionamento. Então, por exemplo, busca uma vaga de assistente, de analista, você pode sim usar o currículo, eu falo que eles são complementares, né, o currículo e o LinkedIn. Mas para quem tem dificuldade com algumas ferramentas, né, de edição e tudo, para fazer o currículo, dá para você baixar em PDF o seu currículo dentro do LinkedIn, né, o seu perfil, e usar ele também para candidatar essas vagas. Olha que legal, bom, é uma coisa diferente, muita gente não sabe realmente, né? E, por exemplo, assim, às vezes as pessoas vão botar o currículo numa empresa que está tudo escrito em inglês. É importante que o seu currículo também esteja em inglês, algumas multinacionais, por exemplo? Sim, a partir do momento que uma vaga foi divulgada em inglês, o entendimento nosso é de que é necessário inglês para aquela vaga, né? Que você vai usar no seu dia a dia. Então, sim, o mais indicado é você colocar o seu perfil em inglês, que também é possível, né? Com essa forma do PDF, ou mesmo você criar um currículo à parte ali, que seja bem revisado, né? Dentro da língua e das coisas certinhas para poder anexar. Então, sim, uma vaga divulgada em inglês, o currículo e o LinkedIn devem ser em inglês. Independente se a vaga é no Brasil ou fora, essa empresa postou em inglês, né? Sim, entende-se que você vai usar aquilo no seu dia a dia. Então é importante que você já informe, tanto que você sabe como todas as suas competências, habilidades, experiências já vão estar descritas em inglês. E as empresas costumam dar retornos pelo LinkedIn ou acabam não dando retorno? Porque assim, eu imagino que como eles postam a vaga, às vezes tem milhares de pessoas que se candidatam, né? Sim. Hoje, inclusive, essa é uma situação um pouco turbulenta, né, lá dentro, que é o retorno e os feedbacks. O que acontece? Quando você se candidata pelo LinkedIn, normalmente existe uma abordagem do recrutador, tanto pelo seu direct ou um contato direto via e-mail, telefone, como for. O retorno, eu falo assim, das etapas do processo, normalmente é direcionado para o e-mail e WhatsApp. É raro as empresas fazerem pelo LinkedIn. Mas as primeiras etapas, assim, uma primeira entrevista, você pode ser abordado mesmo sem se candidatar pela empresa, eles entram em contato e falam: gostamos do seu perfil, gostaríamos de marcar uma entrevista, ou encaminham, né, aquela pessoa para os testes. Então, existem alguns retornos que são e outros que não, depende do estágio do processo que a pessoa está. Bom, a gente sabe que não tem receita e que as empresas precisam de profissionais das mais variadas áreas, mas o que daria para a gente dizer que torna atrativo a sua página do LinkedIn? Uma das coisas mais interessantes é a gente explorar a parte do título. Muita gente coloca no título, por exemplo, o cargo, né? Só assim, eu sou analista de marketing. Mas analista de marketing tem 1 milhão de vieses que você pode seguir, né? Uma pessoa que mexe com tráfego, uma pessoa que é social media, uma pessoa que mexe com conteúdo. Então, sempre foque nas palavras-chave, não só no título, tá? No sobre, na descrição das experiências, as palavras-chave da sua área. Então, se você trabalha com logística, né? Então, você pode falar de transporte rodoviário, ferroviário, aquaviário, qual tipo de transporte você trabalha. Então, pense, né, naquele vocabulário que você usa no seu dia a dia para se comunicar em relação à sua área, para se comunicar com fornecedores. Isso tudo ajuda você a pensar, né, essas palavras-chave. E também uma outra dica muito interessante é você olhar as vagas que são divulgadas na sua área dentro do LinkedIn e comece a compreender que palavras que são usadas nessa divulgação de vagas, porque é importante que você tenha também no seu perfil para que ele esteja alinhado, seja encontrado, né? Seja atrativo, porque o primeiro passo na verdade, o recrutador te encontrar. Depois, quando ele chega no seu perfil, a sua escrita e a forma que você vai expor realmente as suas especialidades faz toda a diferença. Mas ser encontrado, eu falo que é a etapa principal. Então, por isso, usar as palavras-chave aí ao longo do seu perfil. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. De nada. Obrigada, gente. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.